Neste episódio piloto, iremos falar sobre imposição da masculinidade e sua relação com a cultura pop. E agora, passando a bola para nosso convidado, Jeffter. Você já parou para perceber que em todos os filmes que nos foram mostrados ao decorrer do nosso desenvolvimento como seres humanos, há uma mesma expressão de um padrão de masculinidade? E é exatamente sobre essa questão da imposição da masculinidade que eu venho tentar conversar um pouquinho com vocês hoje, com meu companheiro aqui, sobre esse tema, sobre essa abordagem. Porque se paramos para perceber, hoje em dia, em meio à sociedade em que vivemos, existe um único padrão de masculinidade a ser imposto. O homem que tem que arcar com inúmeras responsabilidades, o homem que por muitas vezes tem de ser ríspido, frio, de não expressar suas emoções, o homem que por muitas vezes tem que ter uma voz sempre firme, sempre até às vezes autoritária, e que tem que sempre, a todo momento, dizer quão homem ele é. E eu acredito que é exatamente nesse ponto que falhamos, que por muitas vezes nos distanciamos do que é ser realmente humano. Você mencionou a questão da cultura pop. Você poderia citar algum local na cultura pop exatamente onde você vê esse tipo de imposição de masculinidade? Claro que sim, existem muitos exemplos. Muitos deles são exemplos que nos foram mostrados quando crianças ainda. Por exemplo, Rei Leão, agora mais atualmente, Como Treinar o Seu Dragão, Hércules, mais antiguinho também, da Disney, Tarzan. Acredito que muitos filmes até de criança, alguns filmes de animação, que muitas vezes são considerados filmes de criança, entre aspas, mostram e demonstram essa imposição constante desse ideal de masculinidade. Por exemplo, em Rei Leão, o Mufasa, no alto da Pedra do Rei, fala e conversa com Simba, que futuramente tudo aquilo será dele, e ele terá de ser um rei que comande tudo aquilo, como se estivesse sendo imposto a ele a característica ou os ideais do que é ser um rei. Um rei, a visão correta, a visão que sempre foi construída, idealizada. Se a gente for olhar, acaba percebendo que, mesmo que sejam filmes de criança, eles vão impactar os adultos. Sejam os que estão hoje, talvez assistindo sem saber, ou até mesmo as crianças que um dia vão crescer. Isso acaba sendo imposto e levado para a pessoa até a idade adulta. Ela já cresce com isso e esse padrão acaba não mudando. É um padrão que não é desconstruído de uma hora para outra, mas sim com o tempo, através de uma geração para outra. Então, os filmes que as crianças veem hoje vão repercutir nos adultos que elas vão ser amanhã. E sobre exatamente esse ponto que você citou de essa abordagem, essa imposição, essa amostra cultural pop imposta aos nossos jovens, por exemplo, vão sim influenciar no seu crescimento, no seu desenvolvimento como seres humanos. E um exemplo que torna até isso mais palpável e que também é um exemplo de animação que demonstra isso é Como Treinar o Seu Dragão. Por exemplo, no filme, o Soluço, o protagonista, vive em uma vila viking. E nessa vila, ele tende a seguir os padrões do que é ser o viking. Ser parrudo, forte, ser capaz de derrubar um dragão com um soco. Ser um viking capaz de, como o estoico mesmo diz nos filmes, construir um navio, derrubar florestas, tomar os mares. O Soluço, nosso protagonista, ele é diferente de tudo isso. E se esse padrão fosse constantemente e continuamente exposto a ele durante o seu crescimento, ele com certeza se tornaria um padrão de viking daquele contexto. Mas não, ele segue por outro viés. E é exatamente por esse outro segmento de seu desenvolvimento que o faz ser diferente. No nosso caso, no caso da nossa discussão, ser um homem diferente. Porque ele não vai atender aos padrões pedidos e impostos. Ele vai fazer a diferença. Se a gente for olhar essa coisa dos povos, mesmo eles estando distantes, sendo os vikings, os persas, astecas, qualquer um que a gente for olhar no decorrer da história, eles têm ligação na história com que a gente vive hoje. Se a gente for olhar a nossa influência grega, por exemplo, todo o pensamento ocidental, a gente vê que tudo é baseado em alguns homens. Pensamento de filósofos Sócrates, Aristóteles, e não só esses filósofos, mas também homens que viveram e que imporam seu pensamento durante a história. E esse pensamento se enraizou e modelou o que é a masculinidade hoje. Hoje em dia nós estamos passando por uma transição, uma transformação do que é ser masculino, de quais são os padrões, o que é permitido pela sociedade, o que não é, o que deve ser feito. E a gente precisa entender quais as nossas influências ancestrais para que a gente possa modificar nosso comportamento atual. Você
Concorda com isso, Jeffter? Concordo sim. Acredito que a nossa construção de padrão de masculinidade, que é constantemente exposto na nossa sociedade, é sim uma construção feita a partir das eras, a partir dos séculos, com o decorrer dos séculos. Que a partir de cada cultura integrante da nossa sociedade é que hoje temos uma visão um tanto clara do que, entre aspas, seria ser um homem. Nessa questão, a gente pode ter uma visão tanto ancestral como uma visão mais atual do que influencia a gente hoje em dia. Quais são as pessoas, as situações, as vivências que estão à nossa volta que fazem a gente se construir como a gente é. Viver e agir de acordo com o que é certo para aquela masculinidade. O que você teria a dizer sobre isso? Bom, a princípio, eu gostaria de pensar que não existe um só ideal de masculinidade, porque se paramos para pensar, nenhum ser humano é igual ao outro. Todos possuem realidades, memórias e sentimentos diferentes. Por mais que todos possam amar, serem felizes, sentirem tristeza, todos sentem de uma forma única. Então, partindo desse pressuposto, nós podemos parar para pensar e refletir sobre como é importante o aprofundamento nas verdadeiras múltiplas masculinidades. Porque é fato que hoje em dia, por exemplo, em nossa sociedade, muitos rapazes, meninos e até homens são formados a partir de uma única linha de raciocínio. O homem que tem que trazer o sustento para sua casa, que tem que cuidar dos filhos e da esposa, que não pode demonstrar emoções, ou pelo menos não tantas emoções. O homem que tem que ter sempre uma voz imponente, uma voz firme, que não pode chorar na frente dos seus filhos, não pode chorar na frente da sua esposa, não pode demonstrar sentimentos. O homem que, quando se vê em uma situação de tristeza, não pode expressar essa tristeza, porque se ele expressar, ele vai ser fraco. O homem que tem que enfrentar sozinho, dentro de si, todas as angústias, todas as mágoas que passa durante o dia, durante o seu cotidiano. E é importante que nós possamos avaliar essas realidades, porque os meninos de hoje em dia, eles estão sendo criados para não sentir. Eles estão sendo criados para serem, me arrisco a dizer, até alienados quanto aos sentimentos, quanto às vivências, quanto às emoções. E é algo que nós devemos sim, com toda certeza, observar com atenção, com muita atenção, porque senão daqui a um tempinho terão muitos homens em meio à sociedade incrustados, enraizados em um padrão fixo de masculinidade. E qual exatamente seria o impacto de todo esse pensamento, todo esse comportamento que toda a sociedade está imposta hoje? A princípio, nós podemos parar para pensar sobre o impacto. Como eu disse, muitos dos meninos da sociedade que vivemos hoje em dia, dos rapazes em formação, são acostumados e são incentivados constantemente a tornarem-se homens que não precisam demonstrar emoções. Homens que precisam enfrentar tudo sozinhos, homens que precisam não externar suas tristezas e mágoas. Agora, partindo dessa ideia, nós podemos avaliar a sociedade em que vivemos atualmente. Bom, constantemente nós podemos ver em escolas, universidades ou até mesmo na rua inúmeros casos em que homens, por pequenas desavenças, em situações corriqueiras do cotidiano, partem para agressão física. E eu acredito que isso não surge no ideal ou na ideia de masculinidade só quando o rapaz deixa de ser rapaz e se torna um homem adulto. Eu acredito que isso é construído desde o princípio, desde a infância. Meninos são acostumados a não expressar seus sentimentos de uma forma, quem sabe, lírica, de uma forma verbal. Eles não são acostumados a chorar enquanto falam. Eles não são acostumados a sentirem-se tristes diante de uma determinada situação. Meninos que por tantas vezes só foram acostumados a simplesmente expressar suas emoções de forma agressiva, e isso passa a fazer parte do desenvolvimento dessa criança até a fase adulta. E quando chega à fase adulta, torna-se um homem agressivo em casa, com a família, viola a integridade física de sua esposa e de seus filhos, não sabe lidar com as próprias emoções e por tantas vezes vê-se perdido em meio a si mesmo, vê-se perdido em meio ao seu próprio interior.
E é difícil pensarmos em uma sociedade que constantemente homens vão poder parar para refletir, chorar, sentir o que realmente os aflige, o que realmente os agrada, o que os faz feliz, porque constantemente homens foram ensinados a serem feras ríspidas, sem muita expressão emocional, sem muito caráter amoroso. Essas são questões que elas continuam por toda a vida, não é? Elas não chegam ao fim quando o ser humano vira um adulto, quando o homem chega à sua idade adulta. Ele vai amadurecendo durante toda a vida e acaba chegando até mesmo à velhice. E principalmente na velhice, onde ele vai começar a dar conselhos para os mais jovens que estão vindo. Os pensamentos, o comportamento que ele tem vai ser espelhado nessas pessoas que estão por vir, nessas gerações que estão chegando aí. E acaba sendo um ciclo. Esse ciclo, ele precisa ser quebrado se a gente quiser que haja uma evolução, tanto quanto o homem, tanto quanto a espécie que vive em um sistema que não vive sozinho, não vive separado. Isso mexe com os homens, as mulheres, as crianças, toda a sociedade. Tudo que está à sua volta é impactado por essa forma como você se comporta e por essas várias formas de masculinidade que hoje em dia a gente tem. Então, eu acho que era isso que a gente tinha para trazer para vocês nesse primeiro episódio, uma noção mais geral, e nos episódios posteriores a gente vai estar trazendo temas mais específicos para que vocês vejam mais isso, o impacto dela, dessas visões de masculinidade e como elas mexem com a nossa vida e como a gente pode mudar para fazer um mundo cada vez melhor.